Aliás, no livro de Atos não, Timóteo. Atos capítulo 16, pessoal, depois eu volto. Atos capítulo 16. Sermão sobre Paulo. Esse sermão, pessoal, já preguei na igreja de Antas, na igrejinha de Nova Antas, né? E assim, foi bênção, foi bênção. Quando a gente para realmente para ouvir, para prestar atenção, a gente tira lições realmente proveitosas para a nossa vida. Trouxeram? Nenhuma? Capítulo de Atos 16. Quem era o apóstolo Paulo? Né? Quem foi Paulo? A gente sabe que Paulo, antes mesmo de ele se tornar o apóstolo de Cristo Jesus, em todo o livro de Atos, começando ali pelo capítulo 5, 6 e 7, diz a história que Paulo era o quê? Um perseguidor dos cristãos. Paulo era como se fosse o inferno na vida das pessoas. Sabe aquela pessoa que tenta você todo dia, diariamente, para você não ir para a igreja, que diz que você é louco porque você é crente, que diz que você é infeliz porque você é crente, e que faz você ser perseguido por outras pessoas também, que querem ver o seu mal? Paulo era dessa forma. Paulo não dava chance de escape para os cristãos. E a todo momento que ele tinha oportunidade, Paulo fazia cartas, entregava os cristãos na mão dos carcereiros e os prendia os cristãos. Até que chegou um momento, né? Paulo viveu 67 anos, né, de sua vida, e seu convertimento veio somente depois, quando ele estava a caminho numa estrada. Isso está no livro de Atos capítulo 9, e que a palavra do Senhor veio até ele em forma de uma luz resplandecendo. Então Paulo ia conduzindo ali numa estrada, com o intuito de denunciar os cristãos, e de repente uma luz aparece na frente de Paulo, e Paulo se assombra com aquilo, e aquela luz, então sai uma voz, e disse: Paulo, por que tu me persegue e continua a me perseguir ainda? Paulo naquele momento percebeu que aquela voz era a voz de um Deus supremo. Diz mais a história que Paulo naquele mesmo momento, juntamente com os seus amigos, perderam a visão. E Paulo, diz a história, ficou 3 dias sem enxergar. Paulo naquele momento então se prostrou-se diante de Deus, viu realmente o poder supremo do nosso Senhor e foi levado pelos seus amigos até a cidade mais próxima. Depois disso, surgiu um profeta chamado Ananias. A palavra do Senhor veio até Ananias, e Ananias conseguiu ir até Paulo. No princípio, Ananias queria criticar e julgar Paulo. Só que o Senhor disse: Ananias, com isso daí você não mexa não, porque esse aí eu vou usar para pregar a minha palavra. Vocês estão entendendo até aqui, irmãos? Um cara que até então era perseguidor do povo de Deus, estava indo para denunciar o povo de Deus. A palavra do Senhor vem até ele, para, inibe, interrompe ele, e depois o próprio Deus mesmo ajuda essa pessoa a se levantar. Então depois que Ananias vai até Paulo, o que acontece? Paulo volta realmente a enxergar, a ter suas visões. E com um gesto de gratidão, a partir daquele momento, Paulo começa também a ser um apóstolo e seguidor de Cristo Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Quantas pessoas Deus já não tem levantado, que estavam lá no fundo do poço, na lama, sem esperança. Quantas pessoas que eram criminosas, pessoas que eram viciadas, e através do testemunho de Cristo Jesus, do levantar-se de Cristo Jesus, se tornaram uma discípula dele. Quantas pessoas? Não é verdade? Em outras vezes eu conheço várias pessoas, tá bom? E seguindo adiante para a nossa história, queridos, Paulo é instruído em todo o capítulo 16 do livro de Atos a pregar uma cidade chamada Macedônia. Como eu falei para vocês no início, Paulo era um verdadeiro missionário. Eu acredito que não tem outro exemplo maior de missionário de Paulo na Bíblia. Sabe? Paulo assim é um exemplo realmente. Era um viajante que não parava em seu lugar, não parava numa cidade só, mas sempre era destemido a pregar o Evangelho, independente do que acontecesse com ele. E a gente vai ver no final desse sermão quantos açoites o apóstolo Paulo levou durante sua carreira cristã. Eu fiz um cálculo aqui, calculei e separei algumas imagens também que está aqui no sermão. Eu vou mostrar para vocês já no final do sermão, tá bom? Ele, durante todo o capítulo de Atos, fazendo um resumo breve aqui, chegou a expulsar o espírito maligno de uma mulher. Ele e Silas são presos e converte o carcereiro. Ele admoesta todos a acreditar no Senhor Jesus a ser salvo. 1
Precisamos desafiar o diabo aceitando a Cristo Jesus. E aqui, irmãos, antes da gente fazer a primeira leitura, eu só queria ler uma frase aqui que eu separei, que realmente tem tudo a ver com esse sermão. Se o celular não descarregar aqui, que ele está... Diz assim, frase de Lutero: sei que não sou o que deveria ser, mas sei que já não sou o mesmo, e já não sou o que já fui. Entenderam? Sei que não sou o que deveria ser, mas pela graça de Deus, sei que já não sou o mesmo que já fui. E aqui eu entro e junto com o apóstolo Paulo. Paulo, quando ele se torna apóstolo de Cristo, ele poderia muito bem falar essa frase, quando ele estava na Macedônia, juntamente com Silas, pregando a palavra de Deus. Eu sei o que eu já fui, mas pela graça de Deus, já não sou mais o que eu já fui, porque eu sei quem eu sou agora. Eu tenho certeza, cada um irmão que se encontra aqui em minha frente, nessa igreja de Boa Vista, muitos de vocês, talvez já foi uma coisa que vocês olham assim para o passado e dizem: meu Deus, eu fui aquela pessoa. Talvez vocês não perseguiam ninguém, mas talvez pecavam, um pecado assim que para vocês no primeiro momento não poderia ser tão alarmante, mas para Deus talvez seja uma profanação, né? Por exemplo, a questão do sábado. Eu trabalhava no sábado, sabe? Então era o maior pecado que eu poderia estar fazendo. Vendia no sábado, recebia dinheiro no sábado. E antes eu pensei, o evangelho não tinha ciência de que aquilo era errado. Porém, hoje também eu posso responder: eu não sou mais aquele que eu era antes. E pela graça de Deus, hoje eu sou outra pessoa. Tá bom? E o livro do capítulo 16 de Atos vai nos ensinar várias coisas importantes para a nossa vida hoje. Atos capítulo 16 é um capítulo cheio de histórias dessa segunda viagem missionária de Paulo. Nele encontramos diversos aprendizados em cada uma dessas histórias. No capítulo de Atos veremos os seguintes acontecimentos. Tanto Paulo encontra Timóteo, o decreto da igreja de Jerusalém são entregues a outras igrejas. Paulo é impedido pelo Espírito de entrar na Ásia. A gente vai ver que, de acordo com a leitura, irmãos, Paulo tenta ir pregar em um determinado local, mas o Espírito de Deus o conduz para e diz: Paulo, ei, aqui não. Você precisa ir para outro local. A gente vai ver, de acordo com a história, que Paulo, de fato, deveria ir para outro local, porque Deus tinha um propósito para Paulo naquele momento, que o Espírito de Deus para o Paulo. Ei, e aqui eu falo para vocês, irmãos, talvez teve muitas circunstâncias, situações na vida de vocês, que vocês tentaram dar um estudo bíblico, que vocês tentaram visitar uma pessoa, que vocês tentaram fazer um passeio, e a palavra do Senhor veio no seu ouvido e diz: ei, não vá, não faça isso. Aquilo muitas vezes foi um livramento, porque talvez você era para ir para outro local. Eu me lembro que na Semana Santa agora, eu estava fazendo a Semana Santa do Calvário, no Novo Triunfo. E eu me lembro assim que eu estava angustiado com alguma coisa, e eu ia com um sermão totalmente diferente do que era para ser pregado. E eu ia angustiado, e quando eu cheguei na metade do caminho, o Espírito Santo disse: Fabrício, pregue outro sermão. E eu mudei o sermão ali durante o percurso que eu estava fazendo de moto. Cheguei lá, recapitulei brevemente o sermão e falei de um sermão de entrega, de persuasão mesmo, de decisão. E graças a Deus, naquela mesma noite, pessoas aceitaram tomar estudo bíblico e algumas aceitaram se batizar. E eu ia totalmente com um sermão diferente. Totalmente com um sermão diferente, porque eu estava angustiado, sabe por quê? Porque alguns irmãos têm reclamado do tempo da minha pregação e eu realmente não gostei. Sabe? Porque assim, irmãos, quando a gente prega um sermão para entrega, ele vai demorar mais. Eu vou pregar quase 40 minutos de sermão e o apelo vai durar em faixa de 10 a 15 minutos. Então vai ser quase uma hora de sermão. E aí quando eu lembro que eu era do mundo, que eu ia para a festa, eu ficava só meia hora? Eu ficava só uma hora de relógio na festa? Eu ficava até o sol raiar e só vinha porque não tinha mais nada para fazer. E se pudesse, ficava o dia todo na festa. Não estava pensando para ressaca, não estava pensando para trabalho, para nada. Mas hoje o que acontece é, eu vou para a igreja e não quero ouvir um sermão demorado, porque me cansa. Dói a bunda, dá sono. O que é isso? Não, estar com Cristo não dá prazer? Estar com Cristo não é confortante? Estar com Cristo não é prazeroso? Se eu posso muito bem estar lá fora passando o tempo fazendo bem muito de bagaceira, de coisas que são controversas à palavra de Deus,
e quando eu venho para a igreja eu tenho pressa de voltar para casa, sendo que aqui é onde tudo acontece, é a soma do que a gente faz em casa, não é verdade? E ali eu digo para vocês, eu ia angustiado para pregar um sermão totalmente controverso. E eu ia, irmão, com o pensamento de chegar no púlpito, para vocês verem o que Deus faz, é sério mesmo. Eu ia com o pensamento de chegar no púlpito e falar que eu não ia pregar mais nos outros dias. Eu digo para vocês isso. E durante o percurso de moto, o Senhor disse, Fabrício, ei, não pregue isso daí, não fale isso daí. E graças a Deus eu mudei o sermão e o resultado foi outro, graças ao nosso bom Deus. Vamos ler a Bíblia? Verdade. Atos capítulo 16, né? Você já foi mais rápido que eu, e eu vou abrir o meu agora. A minha Bíblia sagrada, agora em nome de Jesus. Atos capítulo 16, Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 16. Lembremos, irmãos, que iremos falar nesta manhã sobre Paulo e Silas, tá bom? A partir do versículo 1. Amém? Vamos juntos? Maratonar? Paulo leva consigo a Timóteo. Chegou também a Derbe, a Listra. Havia ali um discípulo chamado... Quem, meus irmãos? Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Filho de uma judia crente, mas o pai dele era grego. E aqui a gente vai perceber o que vai acontecer dentro da história. Paulo, em todo o capítulo 15 do livro de Atos, ele não concordava que as pessoas que eram filhos de judeus, de pai judeus, se circuncidassem, que já eram pessoas de Cristo para Paulo. E quando ele vai aqui, nessa segunda viagem dele missionária, ele encontra esse jovem chamado Timóteo. Aí o que acontece é, por Timóteo não ter sua origem de fato de pais judeus, e por o seu pai ser grego, ele diz, opa Timóteo, por mais que eu não permitisse que as pessoas se circuncidassem, no capítulo 15 do livro de Atos que conta isso, você vai precisar se circuncidar, para que de fato você seja reconhecido como seguidor de Cristo. E para talvez o Alves e Mike, talvez você não sabe o que é circuncidar. Circuncidar seria tirar um pedacinho da pele, né, aqueles irmãos? Né? Daquela parte lá, viu? Era circuncidar, era dessa forma. Na igreja, mas eu não sabia, então eu fui tão legal. Aí eu curiosa, perguntei o que era isso. Foi mesmo, irmã? Aí teve que responder, eu perguntei. Mas circuncidar tem que fazer isso. Circuncidar, eu disse, irmão, eu não sei o que é isso. Querendo ou não, era um tipo de batismo antigamente, né? Também, para reconhecer como povo de Cristo, né? Explicar direitinho, todo mundo deve ficar e os outros também, né? Entendeu, Wallace e Mike? Se fosse para ser circuncidado hoje, vocês seriam? Eu li. Circuncidado? Por Cristo a gente deve vencer qualquer batalha, enfrentar qualquer medo, né, pessoal? E só com ele a gente vence, né? Então, pronto, até aqui no primeiro versículo, Paulo encontrou Timóteo. Timóteo precisou ser circuncidado. Vamos ver o que é que diz no versículo 2. Dele dava um bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Querendo ou não, Paulo aqui estava pensando no mau testemunho que ele poderia dar para as pessoas. Imagine, por exemplo, irmãos, nós sendo irmãos da igreja, e só andar com pessoas que são viciadas em drogas ou que são bandidos, traficantes. As pessoas, ou até o próximo irmão da igreja, vai lá para onde e vai dizer, olha o irmãozinho como é que está lá. Depois diz que é crente e anda com bandido. Depois diz que é crente e anda com viciado. E Paulo naquele momento ele estava tentando se livrar dessa situação em outro contexto. Paulo disse, eu vou circuncidar Timóteo, para que quando eu esteja pregando o evangelho de Cristo, as pessoas não olhem para mim e digam, ei Paulo, você está errado porque está com uma pessoa incircunciva. Incursiva, aliás. Você está com uma pessoa que não é de Cristo, que não passou pela circuncisão. E para evitar falatórios, perseguição, foi que Paulo circuncidou Timóteo. Entendendo até aqui? Compreenderam, né? Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. A palavra de Deus, irmãos, é tão empolgante, é tão poderosa, que cada vez que Paulo pregava, o povo de Deus aumentava.
É como se eu jogasse 2 sementes num terreno, ela germinasse. Mas depois eu jogasse mais semente e ela germinasse. A palavra de Deus, ela germina. Ela brota no solo mais infértil que é. Esse solo infértil pode ser o coração de uma pessoa que não conhece a Cristo, uma pessoa que é descrente. Mas pela palavra de Deus ter o poder, é como se ela fosse uma semente boa que vai germinar no solo infértil. E quando Paulo pregava, quando Paulo caminhava pelas aquelas cidades, na sua segunda viagem missionária, as pessoas se convertiam graças ao poder e ao mover do Espírito Santo. Amém. E as igrejas aumentavam. E a fé das pessoas também se fortificava. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sendo impedido pelo Espírito Santo a pregar a palavra na Ásia, defrontam de Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Lembra que eu falei no início? Paulo tentou ir para a Ásia, para uma cidade de Bitínia. Só que o Espírito de Deus diz: Ei, não é por aí não. A missão que eu dou para você é outra, camarada. É que eu me lembro de mim, queridos irmãos. Eu nunca imaginava que eu moraria em Nova Antas. Discriminava Nova Antas. Julgava Nova Antas. Imaginava que eu iria viajar para São Paulo, fazer meu futuro lá em São Paulo. O que foi que Deus fez? Ei, Fabrício, não é por aí não. Você vai conhecer uma mulher de Nova Antas. Você vai namorar com essa mulher. E você vai se casar com ela. E depois você vai morar nessa cidade. E Deus fez isso comigo, irmãos. Hoje eu estou pregando o Evangelho no lugar onde eu discriminava. Hoje eu estou com 2 jovens que, graças ao Evangelho pregado, graças à minha entrega, se converteram também. Então, muitas das situações da nossa vida, das circunstâncias que acontecem, não vai ser o meu querer, mas vai ser o querer da vontade de Deus. Verdade. Eu falei uma frase ontem no pôr do sol, queridos irmãos, que eu acho que vocês também vão se identificar. Muitas vezes eu quero que a vida se adapte a mim, que as coisas que eu quero aconteçam do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Mas somos nós, seres humanos, que temos que se adaptar a ela. Entenderam? Para o ser humano viver mais, não é o ser humano que é mais sábio, não é o ser humano que é mais inteligente, mas é o ser humano que sabe se comportar e se pôr diante de tais situações conflituosas em sua vida. Um animal que vive mais é o animal mais feroz que existe, mas um animal que consegue se adaptar. Por exemplo, tem alguns tipos de rãs que, para que elas se defendam dos seus predadores, elas se camuflam nas folhas. Por exemplo, uma rã que é marrom, ela vai para uma árvore que é marrom e fica ainda mais parecida com aquela árvore. E naquele momento tem até uns bichos chamados bicho-pau, que eles vão para a árvore também e fica parecido com a madeira, igualzinho. Ou seja, eles se adaptam à árvore e não pedem que a árvore se adapte a ele. Nós, seres humanos, também não somos diferentes. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu digo: Senhor, me ajude a fazer a tua vontade. Me ajude, Senhor, porque eu ainda posso fazer mais. Me ajude, Senhor, a ter forças para prosseguir. Me ajude a ser um missionário, como as pessoas que eu conheço na Bíblia foram, como Isaías, como Jonas, como Paulo, como Pedro, Mateus. Me ajude, Senhor, como Abraão, Jó, Isaac, Jacó. Me ajude, Senhor, a pregar o teu evangelho como essas pessoas pregaram. E para a gente chegar, irmãos, até no nível de Paulo, a gente vai ter que ralar um bocadinho ainda. Vai ter que comer muita farinha com feijão para chegar até o nível de Paulo. E principalmente ter a ciência de suportar tudo que ele suportou. A gente vai ver o que foi que Paulo suportou a partir de agora. Versículo 8. E tendo contornado Mísia, desceram à cidade de Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Paulo, ei Paulo, a minha linguagem, passa a Macedônia, rapaz, vá para a Macedônia e nos ajude. Imagina a visão, pessoal. Imagina que vocês são Paulo agora, de repente vocês estão dormindo e aparece um homem na frente de vocês e diz: Paulo, clama, Paulo, por favor, vem nos ajudar em Macedônia, estamos precisando da tua palavra. Essa foi a visão que Paulo teve.
E foi por isso que justamente o Espírito Santo impediu que Paulo fosse para a Ásia. E aqui agora a gente vai ver toda a história acontecer. A gente vai ver o desenrolar desse contexto da história de Paulo e Silas. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o que, meus irmãos? O Evangelho. Viu o propósito que Deus tinha para Paulo? O converteu do caminho mau, levou para uma cidade no qual queria pregar o Evangelho, mas Deus mudou ali a concepção de Paulo e o fez ir para outra cidade chamada de Macedônia. Porque Deus sabia que naquela cidade Paulo iria mudar a vida de muitas pessoas com o poder do Evangelho. Principalmente a vida de um carcereiro que vocês vão ver na história. Um carcereiro que não conhecia nada da palavra de Cristo, mas que através do testemunho que ele viu em Paulo e Silas, ele começou a crer, obedecer e seguir a Cristo também. Seguindo adiante, queridos irmãos, o texto é empolgante, cada vez mais que a gente lê, a gente dá vontade de ler e não parar. E diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotracia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade de Macedônia, primeira do distrito da colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Aí agora veio o santo dia do Senhor. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos ali, falamos a mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátria, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. No momento em que Paulo falava ali para Lídia, o Senhor ia abrir o coração de Paulo. Lídia ia se convertendo. O Evangelho ia entrando no corpo dela, na mente dela. E o resultado que veio depois, que no versículo 15, é que aquela jovem Lídia, depois de ouvir o Evangelho de Cristo, a mensagem de Paulo, ela foi batizada. Para a honra e glória de Deus. Depois que aquela jovem foi batizada, assim como um dia vocês, queridos irmãos, foram batizados, o que ela fez? Ela convidou Paulo e Silas para entrar e cear na sua casa. Entenderam, irmão? De grandiosa gratidão, ela ficou ao conhecer a palavra de Cristo. Foi um presente que ela recebeu naquele momento. Quantas pessoas, agora a gente para abrir um parênteses aqui, quantas pessoas não estão lá fora ao nosso redor agora, ansiando por uma coisa mundana, mas que talvez, certamente, possivelmente, eu creio, que se nós chegássemos com a palavra de Cristo, certamente teria mais poder na vida daquela pessoa do que o desejo mundano que ela tem agora. Mas por que talvez as pessoas que estão lá fora não conhecem o Evangelho? Não se convertem? É pelo que eu falei, irmão, na palestra que eu vi na igreja sábado passado. Que o conselho de Cristo é, quando ele estava partindo, em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Ei, batize, mas também ensina a guardar os meus mandamentos. Mas a primeira parte que Deus diz é: prega o Evangelho. Vá pelo mundo, prega o Evangelho. Irmãos, a minha vontade humana hoje, por conta da chuva, era não vir pregar na Boa Vista. Era não vir. Era ficar o quê? Em casa, dormindo no conforto. A vontade humana nossa é essa. Não é não, irmãos? Assistindo um filmezinho, sabe, no conforto. Imagine. Mas quando a gente olha para Cristo, a missão deve ser cumprida. Porque Cristo cumpriu a missão dele mesmo. E nós hoje só poderemos cumprir a missão se estivermos com Ele. Encarar sol, encarar chuva, encarar lama, encarar perseguição. E quando eu olho para a perseguição, queridos irmãos, tem um texto em 2 Timóteo que o próprio Paulo fala bem assim. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, não precisa abrir. Olha o que diz, irmãos. Olha para cá. Ei, olha para cá, que é o pastor Rafael. Né, Paulo?
Diz assim, ó. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. Bem-aventurado, irmãos, de Boa Vista, está sendo você se está sendo perseguido pela palavra de Deus. Bem-aventurados somos nós, perseguidos pela palavra do Senhor, que de nós é o reino do céu. O céu que está de portas abertas agora, ansiando por cada corpo que está aqui. Um corpo que não será esse mesmo, mas um corpo que será cheio de glória, transformado, o que é corrupto se transformar da incorruptibilidade. O que é mortal vai se transformar através da imortalidade. Teremos pelezinha de bebê, pelezinha lisa, no qual não precisa usar maquiagem, nem pintar cabelo. Ninguém vai precisar ir no dentista, porque os dentes vão ser tudo certinho, bonitinho. De boa. Teremos a altura do mesmo tamanho, não seremos anões, porque hoje nós somos anões, pessoal. Hoje nós somos pessoas anões. Adão tinha mais de 2 metros de altura, sabe? Por conta do pecado, o ser humano foi diminuindo em tudo, em seu progresso, em sua fé, em tudo, irmãos. Foi diminuindo. O pecado é como se fosse uma bola assim, que se abriu e ali colocou violência, colocou maldição, colocou vício, colocou idolatria, colocou prostituição, colocou fornicação, colocou pornografia. Quando Adão e Eva pecou, abriu espaço para tudo isso, irmãos. E principalmente também para perseguição aos que pregam a palavra de Deus. E a gente vai ver que com Paulo não foi diferente. Paulo até então não tinha perseguição nenhuma. Mas vai acontecer um fato, irmãos, agora aqui na história. Depois que ele batiza Lídia e vai para a tua casa, ele vai conhecer uma outra jovem. Essa jovem, porém, ela é espírita de adivinha. Sabe aquelas pessoas que são adivinhonas que ficam no meio da rua? Ei, vem até mim que eu consigo dizer o seu futuro. Eu leio sua mão. E Paulo vai encontrar uma pessoa dessa. Pessoa essa que estava sendo mandada por outros para que através das adivinhações que ela fazia, as pessoas lucrassem, ganhassem dinheiro em cima das adivinhações que ela fazia. Paulo, quando olha a vista aquela jovem, diz: rapaz, ali tem alguma coisa errada com ela. Ali tem um espírito ruim dentro daquela jovem, e eu vou libertá-la em nome de Jesus. E aí que vai acontecer toda a história também, e vai surgir as primeiras perseguições contra Paulo e Silas. Vamos ler agora a partir do versículo 15 novamente, queridos. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entra na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa do espírito adivinhador. Vejam a confirmação do que a gente conversou agora. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. O que vai acontecer com essa jovem? Seguindo a Paulo e a nós, ela clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimos e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém? Amém. Quem dera nós tivesse a fé que Paulo tinha. Quem dera nós tivesse a comunhão que Paulo tinha. Para a gente chegar na pessoa hoje e dizer: ei, se liberte-se. Como está a nossa fé, irmãos? Como está a nossa comunhão? O espírito maligno, ele é tão sujo que se ele tiver possesso no corpo de uma pessoa e algum cristão for tentar libertá-lo e ele não tiver comunhão com Deus e estiver em pecado, o espírito ruim, ele olha para a pessoa e diz: se você continuar tentando me tirar desse corpo, eu saio, mas eu entrei em você porque você é pecador. Tem uma história que fala sobre o apóstolo Paulo aqui. Eu não me recordo onde está a passagem, mas diz que uma certa pessoa estava possessa e pessoas foram libertar, pessoas que não estavam em oração e não estavam com jejum.
E aí o Espírito olhou para as pessoas e disse: Jesus Cristo eu conheço, o apóstolo Paulo eu conheço, mas vocês quem são? Pesado, irmãos. Imagina a vergonha que não é. Imagina a vergonha que não seria para um de nós. Não é verdade? Devemos lembrar, irmãos, como a gente comentou na eleição da escola sabatina, que o nosso combustível de fato é a oração. Não podemos substituir a oração por nada nesse mundo. Nada nesse mundo. Um exemplo claro eu vou citar. Se eu vou para um posto de gasolina colocar combustível no carro, e em vez do combustível da gasolina eu colocar água, o carro ou a moto vai ligar ali? Vai sair para um canto? Se eu sou um cristão hoje e eu não me abasteço da gasolina certa, da gasolina correta, eu me abasteço dos prazeres do mundo, não lendo a Bíblia, não vindo para a igreja, não tendo comunhão, não amando o próximo, eu também não vou para lugar nenhum. A chave não gira, não liga a nossa vida. Nós não chegamos a destino nenhum. O nosso caminho, queridos irmãos, só poderá ser traçado se nós estivermos realmente com a armadura e o capacete da fé, como diz o livro de Efésios. Seguindo adiante então, no versículo 19: vendo os seus senhores que ele te fizera a esperança do lucro, agarrando-se em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levantando os pretores, disseram: este homem, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E agora, irmãos, eu tenho uma imagem para mostrar para vocês que eu disse que eu ia mostrar. A última palavrinha que a gente viu aqui, Thiago, foi o quê? Açoite. Alguém poderia me informar o que seria açoite? Alguém foi açoitado. Quer dizer que alguém foi o quê? Uma pisa. Chicoteado. Chicoteado. E tem um texto na Bíblia, se não me engano, em Hebreus, ou em 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo ele diz: por 5 quarentenas, por 5 quarentenas eu fui açoitado por conta de pregar a mensagem do Senhor. Mas esse jovem aqui também foi açoitado. Quem é essa pessoa que estou mostrando aqui, pessoal? Simbolicamente, Jesus. Estão vendo o açoite entrando nas costelas de Jesus e sendo rasgado? Só que aí eu queria mostrar outra imagem para vocês. Jesus é o nosso supremo, o maior exemplo que nós temos. Mas aí agora, lembre-se que Paulo levou uma série de 5 açoites de quarentenas. A gente vai calcular esse número daqui a pouquinho. Só que agora aqui eu queria mostrar o chicote para vocês. Como é que era esse chicote? Talvez você possa pensar, era um chicotinho mole, só de vamos dizer assim, de couro. Só de couro. Uma corda somente. Irmãos, depois que eu fiz uma pesquisa, eu entendi que no chicote, ele era feito de couro realmente. Mas ele tinha bolas de metais no finais das suas pontas e pedaços de ossos grudados em suas pontas. Esse era o chicote que Jesus Cristo e Paulo foi açoitado, feito de ossos e metais. Chicote, irmãos, que batia e ali encravava e puxava e vinha tudo pela frente que encontrava. Rasgava a pele, invadia o osso, as membranas, os tecidos do corpo, feriam os órgãos. E eles tinham que suportar porque pregavam a palavra do Senhor. E aí eu fiz um cálculo. E de acordo com a lei judaica, com Deuteronômio, capítulo 25, versículo 2 e 3, diz que, de acordo com os maus insultos, segundo as leis romanas, que uma pessoa que pregava a palavra de Cristo fosse contra o que eles pregavam, deveriam ser açoitadas. Só que esse açoite, queridos irmãos, eram carentes para acontecer. Eu errava, então eu profanava as leis do homem, eu tinha que ser açoitado.
Aí na regra deles tem que ser 40 açoites. Só que para não se perder, eles davam 39 para não passar da conta. Porque se passasse da conta e desse 41, quem deu o açoite seria punido e castigado, poderia ser morto. Então Paulo diz no livro de 2 Coríntios que por 5 quarentenas ele levou 40 menos 1 açoite. 40 menos 1 é quanto? 39. E se eu multiplico 39 vezes 5 dá 195 açoite que o apóstolo Paulo levou. É pouco, irmãos? Mas escapou ainda? 195 açoite. Ah. O apóstolo Paulo levou. Sabe por quê, queridos irmãos? Assim como Jesus levou, o apóstolo Paulo também levou por causa de mim e de você. Que se ele pregava o evangelho, e nós temos o evangelho hoje, foi graças a essas pessoas que nós temos o evangelho hoje. Aí eu olho para Cristo hoje, eu olho para histórias como essa e eu não quero pregar o evangelho. Eu não quero ser missionário. Eu tenho medo de falar de Cristo para as pessoas. Hoje nós não estamos sendo perseguidos por ninguém. Eu vivo livre. Nada me acontece. Cristo não diz, ide, faça-se discípulo. Mas uma coisa nos amarra, uma coisa nos prende. Antigamente, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, viam o que poderia acontecer, mas ele dizia, eu vou pregar. Nós hoje só enxergamos a palavra do Senhor. Nada nos persegue. Mas eu digo qual é a principal perseguição, irmãos? Nós mesmos. Nós é que estamos sendo vencidos por nós mesmos. Os nossos desejos, as nossas vontades, estão falando mais alta do que a vontade do nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. Para que eu possa chegar a responder como Paulo disse que não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, eu tenho que lutar, meu irmão. Eu tenho que lutar, eu tenho que ralar mesmo. E não tem idade para isso não. Eu tenho que realmente perseguir, pregar para meu familiar, pregar para meu pai, para minha mãe, para meu filho, para meu amigo. E tentar trazer para Cristo realmente. Porque muitas das vezes, irmãos, o futuro que uma pessoa que tem lá fora tem, desgraçoso, vamos dizer assim, talvez é por culpa minha de não ter pregado o evangelho para ele. Talvez a pessoa que sai da igreja e que eu vejo saindo e deixo, o que ela vai se tornar também pode ser por culpa minha, por não ter insistido. Voltando para o texto, a gente já está quase encerrando a história, queridos irmãos. Versículo 21. Propagando o costume na cidade, não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitas açoites, os lançaram no cárcere, ordenando os carcereiros que o guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro então despertou do sono e, vendo aperto as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas de repente Paulo bradou em alta voz e disse: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. Então, naquele mesmo momento, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E aí Paulo vai responder. Versículo 31. Vamos ler todo mundo junto? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que bênção, né, irmãos? Quando eu creio, não somente eu sou salvo, mas também a minha casa é salva. Amém. E aí nós poderemos, quando vemos a nossa casa salva,
eu e você servindo a Cristo, eu posso responder como Josué respondeu. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Então, levando-os para fora, para a própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. E aqui eu fecho a história de Paulo e Silas. Vocês percebem a aplicação e o propósito de Deus nessa história? Recapitulando, Paulo, perseguidor do povo de Deus, é levado a um destino. A palavra do Senhor vem sobre Paulo. Ele vai para uma cidade pregar o Evangelho. Ele vai com o intuito de ir para a Ásia. O Espírito de Deus vem sobre ele e diz: não é aqui que você deve ir. Paulo então vai para a Macedônia. E Paulo está vendo aquele momento, não compreende, muito menos Silas. E talvez eu e você, quando lê esse início da história. Mas Deus sabia que Paulo tinha que ir para a Macedônia, porque quando ele fosse preso, aquele cárcere, aquela pessoa que até então prendia, a mando do seu Senhor pessoas inocentes, iria ouvir o testemunho de Deus. Ao ver de repentemente as portas da cela serem abertas, através da oração majestosa de Paulo e Silas, à meia-noite, porque eles cantavam louvores sem parar, e viram o poder do Espírito Santo naquele momento, e percebeu que Paulo e Silas poderiam ter fugido, mas eles não fugiram, porque também ali eles também tiveram ciência que se fugissem, o carcereiro poderia ser morto por conta do seu Senhor. Eles decidiram ficar, porque sabiam e confiavam que o Senhor os libertaria dali. E como vimos o resultado dessa entrega, queridos irmãos, não somente Lídia, aquela jovem que Paulo pregou a palavra, conheceu e se batizou, mas também o cárcere e toda a sua família. E diz a história depois que os romanos vieram até Paulo, libertaram Paulo e Silas e eles seguiram o destino pregando o Evangelho. E aí Paulo seguiu toda a sua caminhada pregando o Evangelho. E ele disse: se eu morrer por Cristo, é lucro. Paulo disse: se ele morresse pregando o Evangelho, seria lucro para ele, porque estaria morrendo com Cristo. E eu digo, queridos irmãos, se o fim de Paulo foi drástico, como assim dos 10 mais apóstolos, como de João Batista, que foi cortado a cabeça, como de Moisés, que não viu a terra prometida, é porque de fato, irmãos, eles criam e acreditavam que a recompensa deles não era terrena, mas é e vai ser celestial. Amém. E talvez eu e você hoje estamos servindo a Cristo, esperando uma bênção acontecer em nossa vida, não é verdade? E essa bênção não vem. E muitas vezes eu quero que a minha vida seja perfeitazinha, progressiva, né? Com trabalho, com bens, com saúde. E não vem, porque uma coisa está amarrada. Só que a palavra do Senhor vai para você nesta manhã e diz: ei, filho, não se turbe o vosso coração. A recompensa vai ser celestial. Quando eu vi na nuvem dos céus, com milhares de anjos tocando trombetas. Se você estiver morto, eu vou te ressuscitar. Se você estiver vivo, com a minha palavra, eu vou te arrebatar. Que eu quero que você more comigo nos céus, nas mansões celestiais, ao lado do trono do meu Pai, vendo o rio e a árvore da vida. Em cidade que não vai ser de cimento, não. Acho que cimento. Não vai ser de barro, não. Mas vai ser de pedras preciosas, de ouro. Cidade essa que está aguardando eu e vocês, irmãos. Mas para alcançarmos, devemos seguir perseverantes até a morte. Porque esses que são perseverantes até o fim são os que serão e vão ser salvos. Eu vou encerrar com o texto que o apóstolo Paulo disse. O povo de Deus tem sofrido isso tudo e não desistiram. E nós, ao sabermos disso, vamos decidir de seguir a Cristo? Jamais. Porque a nossa recompensa não é terrena, é celestial. Como diz o salmista,
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Precisamos falar como o apóstolo Paulo falou. Combati o bom combate. Guardei a carreira. Terminei a carreira e guardei a fé. E agora Paulo vai dar uma certeza, que também é a nossa certeza. Agora me está reservada a coroa da justiça. Que o Senhor, o juiz justo, me dará naquele grande dia. Mas não somente a mim, não somente a mim não, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém. Essa coroa, irmãos, é para cada um de vocês que estão aqui. É para mim, é para vocês. Mas Cristo olha para nós e diz: lute. Lute a cada dia mais. Mas eu tenho lutado, lute. Mas eu tenho orado, ore mais. Mas eu já aceitei a Cristo. Viva com aceitação. Viva em testemunho. Seja aquela luz do mundo que Cristo Jesus disse que nós somos. Vós sois a luz do mundo. Brilhe para as outras pessoas. Que elas possam ver dentro de vocês, jovens, crianças, adultos, o testemunho de Cristo Jesus. E que possam se converter também. Muitas das pessoas que aceitam o Evangelho através de nós, não é pelo que a gente prega, pelo que a gente fala, mas é pelo que a gente é na sociedade. E pelo que elas enxergam em nós, na sociedade. Tá bom? Amém. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe o teu santo sábado. Tá bom? Que Deus possa confortar o nosso coração.